Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo CDII 11, o Sparta Infra CDI, é um FIINFRA, né? Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de agosto, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí, ative as notificações e deixa o seu like. Fazemos principalmente aqui o acompanhamento da gestão dos fundos, desses fundos que eu citei, né, através dos seus relatórios gerenciais, fatos relevantes comunicados ao mercado. Então, vídeos ou anúncios lá na comunidade do YouTube também a gente faz aqui e acompanha mais de 150 fundos. Então, se inscreva aí e acompanhe conosco. Tá? Esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo também para você baixar e fazer a leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Também se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então fazer aqui a leitura do relatório de agosto do CDII 11 FIINFRA aqui, que a gente tem acompanhado já o terceiro mês que a gente acompanha o CDII 11, acompanhando aqui um fundo novo relativamente, desde fevereiro desse ano, né? Então é um outro fundo da Sparta Investimento. A gente também fala aqui sobre o Juro 11 também, que é um outro fundo mais voltado alocado ao IPCA. Isso aqui a alocação é 100% pelo CDI. Então é uma forma de você também diversificar a carteira, né, através daí da inflação ou da taxa básica de juros. Então, você aqui acompanha conosco para você saber o desempenho então, do fundo. E a gente verifica, né, um fundo que investe em renda fixa, mas a renda fixa que ele investe aqui são as debêntures, né, de infraestrutura, debêntures normalmente incentivadas, aquelas que têm isenção de imposto de renda. Para quem não sabe, o FIINFRA também ele tem isenção total, tá, de imposto de renda, tanto nos rendimentos quanto no ganho de capital. Então o FIINFRA é totalmente isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? A gente vai acompanhar o movimento aí que os políticos estão querendo aí taxar os dividendos e os fundos imobiliários. Vamos ver aí, acompanhar esse andamento dessas legislações aí loucas desse atual governo. Bom, a meta do fundo é retorno de CDI mais 2% ao ano. Essa é a meta, mas a gente vai ver aqui que a meta está um pouquinho acima, um pouquinho não, um pocão acima. E fique conosco para você também saber então como é que está a performance do fundo. Últimas distribuições, a gente vê que o fundo anunciou o último dia útil, né, é o dia que o fundo anuncia, o último dia útil do mês que ele faz referência. Então ele anunciou aí no dia 31 de agosto, dividendo de 1,19. Então a distribuição que vai ser paga no dia 15 do 9, décimo dia útil, né? R$ 1,19. E o dividend yield anualizado do fundo agora está em 19,7. Anualizado não, mas está desde, né, se a gente pegar aí desde fevereiro, né, a primeira distribuição dele foi em março de 23, né? Então está aí dividend yield dos últimos meses, 6 meses, agora completou, né? É o sexto dividendo do fundo, 19,7%. Aqui a gente verifica a cota patrimonial, 104,83. Inclusive o fundo anunciou a terceira emissão de cotas, vai ser exatamente nesse valor aqui, 104,83 por cota. Não vai ter a taxa de distribuição. Na verdade, eles falaram que a taxa de distribuição vai ser paga pela própria Sparta, né? Ou seja, pelo fundo, né? Então aí a gente vai falar sobre essa emissão de cotas. O valor de mercado fechou aqui a 105,59, né? Ele já fechou aí o último dia útil aí, que foi dia 6, né? Hoje é dia 7, então dia 6 o fundo fechou aí a 105,80 aproximadamente. Já recuperou o valor de ajuste, né? Mais um pouquinho aí em relação à cota de mercado, que na verdade a cota fechou aqui no final de agosto, né, 105,59, teve preço de ajuste. Para quem não sabe, o preço de ajuste ele reduz exatamente no dia seguinte a data base, né, do data base de distribuição. Ele reduz exatamente o valor a distribuir. Então 1,19, esse aqui no dia seguinte, o dia 1º de setembro, caiu para 104,40, né? E aí então já atualmente no mercado já está quase R$ 106 a cota de mercado. Spread atual do fundo, então é 1,7%, né, mais o CDI. 3,9 anos é o prazo de duração média aí dos papéis. R$ 81 milhões é o patrimônio líquido do fundo, né? Então,
fundo ainda é um fundo ainda relativamente pequeno. Nessa emissão, nessa terceira emissão, o fundo vai aumentar aí quase 75%, a gente vai ver aí. E atualmente ele tem 2.085 cotistas, inclusive eu sou um desses cotistas, já estou aí no fundo há 3 meses, né? Então estou no cotista do CDI 11. É o meu único FII infra atualmente na carteira. Bom, mais para baixo a gente vê os comentários do gestor em relação à performance. Ele fala aqui sobre os recursos da segunda oferta. Foi alocado, né? Nesse relatório ele fala que detalha o desempenho do fundo nos primeiros 6 meses. E a estratégia de alocação, o fundo vendeu algumas posições, né? Para diversificar também a carteira. Então ele fez algumas realocações, usando o recurso da segunda oferta, mais essas realocações que o fundo fez. Adicionaram então 3 novos emissores, Brisanet, Enalta e Aterius, e aumentou posições na Aegea e na New Energia. E eles zeraram as posições na Copel, Eletrobras, EDP São Paulo e Minas e LTE, e reduziu a posição também na CCR. Então eles aumentaram com isso, essas movimentações, ele aumentou o spread de 1,6 para 1,7, né, aquele prêmio de risco médio, né, mais a taxa básica é o CDI, e aumentou também a duração de 3,7 para 3,9 anos em média. Ele finalizou com 5,6% em caixa e o interessante aqui, né, quando a gente falou o primeiro relatório do fundo, ele tinha quase 25% de operações compromissadas, que é aquela alavancagem que a gente tem visto nos fundos de papel, fundos de crédito, né? E no mês passado eles reduziram para 11 e agora eles zeraram as operações compromissadas reversas. Então o fundo aí não está mais com aquela famosa alavancagem dos fundos de crédito. Interessante isso aí, o fundo está saudável. Então, não que não seja interessante, né? Essas operações compromissadas é uma forma de alavancar a receita, mas tem certo risco em relação ao preço aí, né, do crédito, né? Para qualquer tomada de crédito tem seus riscos, né? O desempenho do fundo nos últimos 6 meses, então, ele fala aqui sobre o desempenho acima da taxa da parte de performance do fundo, né? Aquele objetivo fundo. Então, o fundo ele fala aqui que desde o início rendeu 14,7% comparado a 6,9% do CDI no mesmo período, né, de fevereiro a agosto, e foram então mais de 7% a mais do que o CDI, o que é equivalente a CDI mais 15% ou 212% do CDI no período. Aqui mais para baixo ele fala sobre a estratégia, né, de alocação do fundo, né, como eles montaram, em que período que eles estavam. Né? Em fevereiro teve ali algumas notícias ali bem alarmantes, né, não só de fundos, mas de empresas ali de recuperação judicial, Americanas, Light. Então eles montaram uma carteira ali de alta qualidade de crédito, e esse período aí foi um período de certo risco, né, em relação ao risco-retorno, um pouco mais alto, né, por conta dessas grandes players aí pedindo recuperação judicial, mas depois de um tempo aí o fundo então acertou, teve uma assertiva muito boa em relação aos papéis, e com isso teve uma marcação a mercado dos papéis interessante, né? E a gente vê que o desempenho hoje do fundo, principal percentual de retornos é a marcação de crédito, aquela marcação a mercado, onde o fundo depois vende então com um ganho de capital interessante, né? Então 7,4% desse retorno de 14 e alguma coisa vem exatamente da marcação de crédito. A gente vai ver esses números também um pouquinho mais para baixo. Ele fala aqui também que o cenário dos últimos 6 meses foi propício para a estratégia, né? Então foi acima da meta de retorno, que como a gente viu lá em cima é CDI mais 2%, e o fundo teve CDI mais 15,1%, então muito, mas muito acima da rentabilidade alvo aí do fundo. Ele fala também sobre a terceira emissão do fundo. No dia 1º de setembro eles publicaram esse anúncio, né? Inclusive eu coloquei lá na comunidade do nosso canal as características dessa oferta, que é essa daqui, ó. Tá um pouco pequeno aí, né? Mas acho que dá para enxergar. R$ 104,83 é o que eu falei, o custo sem custo de distribuição, é exatamente o valor patrimonial cerrado em agosto, né?
O fundo pretende captar quase 60 milhões de reais. Tá? O dia de preferência e a database foi ontem, dia 6/9. Então, quem é cotista, terminou cotista no dia 6, no encerramento do pregão ontem, vai ter direito aí a participar na oferta restrita dessa emissão, onde o percentual ali do dia de preferência é de 73%. Ou seja, se você tem 100 cotas do fundo, você vai ter direito a 73 cotas no dia de preferência. Se você tem 10, vai ter direito a 7, sempre arredonda para baixo, né? Não tem cota fracionada. E o direito de preferência ele vai do dia 11 até o dia 21 do 9, né? Então já começa segunda-feira e vai aí se estender por 11 dias. A liquidação vai ser no dia 22 do 9. Vai ter sobras e montante adicional, vai ser entre o dia 26 e 29, e a liquidação vai ser no dia 6. E aqui o fato relevante com as características aí dessa oferta, ok? Então, voltando lá para o relatório, a gente verificamos as características dessa terceira emissão de cotas. Aqui na distribuição de rendimentos, então, o fundo fala sobre a distribuição de R$ 1,19, anunciada no dia 31 de agosto. Então, teve o desempenho aí em relação à cota patrimonial, a diferença, né, em relação àquele objetivo do fundo, né, distribuir somente quando a cota patrimonial estiver acima de R$ 100. Teve aí, encerrou a R$ 105,59, né? Então teve aí o acumulado de agosto sobre a cota patrimonial de julho. E o fundo tem um objetivo de distribuir pelo menos o CDI a cada mês, né? Então sempre tem um plusinho aí, mas é pelo menos o CDI. E aqui a gente verifica, o fundo chegou a distribuir em julho a R$ 2,96, mas se você quer saber a composição disso aqui, pegue o relatório anterior da gente aí, né? Que a gente fez aí no mês passado do CDI 11 para você entender a explicação desses R$ 2,96 aqui. A gente não vou falar aqui porque já está gravado no vídeo anterior. E aí você é só buscar lá o vídeo e entender essa composição. Aqui a gente verifica em relação à rentabilidade do fundo, né? Então, em agosto foi 150% do CDI, 1,71% de rentabilidade, e no ano todinho 14,7%. No desempenho do mês, a gente verifica foi 212% do CDI, né? Muito distante aqui da linha mais contínua, mais suave do CDI, né? O fundo teve uma alta interessante nessa rentabilidade nos últimos meses. E aqui ele fala da atribuição da performance. Então, ele teve um rendimento de 1,7%, foi 1,1% da contribuição do CDI, mais 0,7% do componente de marcação de crédito, né? Então a Sparta teve uma performance de 14,7% desde o início, onde 7,3% foi a superação em relação ao CDI. O principal responsável foi a marcação de crédito, a marcação de mercado de 7,4%, que teve um reflexo maior na carteira. Aqui a gente verifica então a abertura disso aqui, né? No mês foi de 1,1% o CDI, a taxa DI, né? Crédito 0,7% e 0,5% é a marcação de crédito. E aqui a gente verifica também o desempenho desde o início, principal marcação de crédito, 7,4%, faz parte dessa rentabilidade aqui de 14%, praticamente mais de 50%, né? Um pouquinho mais de 50% é responsável a marcação de crédito. E o CDI no período foi de 6,9%, o segundo componente mais importante. E aqui é a diversificação da carteira. Hoje o fundo tem 46 debêntures, né? Algumas repetidas aqui, claro, de emissores, né? Ômega, New Energia, tem vários, mas está com uma diversificação interessante aí em relação também ao spread, né? E as durações, e está bem distribuída em relação também ao percentual do patrimônio líquido, né? O maior papel aqui, com maior participação tem 5,3%. Eu não sei quanto tem a composição aqui das empresas, né? A gente verifica aqui que está lá em cima, tem uma distribuição aqui mais, tem uma pulverização um pouquinho maior, né? As concentrações maiores estão nos percentuais menores aqui em relação ao patrimônio líquido do fundo. E atualmente ele está com caixa de 5,6%. Principal alocação por setor, geração de energia, né? maioria é energia, ou distribuição, ou geração, ou transmissão, né? A maioria tem esses percentuais maiores, é um setor, um segmento onde o setor de infraestrutura no país é bem precário e
tem muitos investimentos aí por conta dos fundos. E a composição da carteira, 94% então é CDI, né? O fundo investe principalmente somente em CDI, são os créditos, e 6% está em caixa. E aqui é dentro da alocação por rating, né, das empresas todas com classificação AAA, de acordo com as casas aí, né, de análise, né, que faz essa classificação dessas empresas. Aqui então algumas características do fundo, né? Então, características do fundo, e tem desde fevereiro de 2023, 1% da taxa de administração, não tem taxa de performance, então é interessante também e raro nos fundos de crédito. Quem administra é a BTG Pactual, mas quem gera é a Sparta Administradora de Recursos, rentabilidade alvo CDI mais 2%, ele é para investidores em geral e tem distribuições, ó, expectativas de distribuições mensais, isso porque os FIINFRAs não tem aquela obrigatoriedade segundo as leis dos FIIs e dos FIAGROS, tá? É outra lei que rege os fundos os FIINFRAs, né? Então, o fundo ele tem uma obrigatoriedade sim de investir no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas de fundo de investimento que se enquadra no artigo 3º e investam 85% do seu patrimônio em ativos de infraestrutura segundo o artigo 2º da lei 12.431. Então é outra lei, não tem obrigatoriedade de distribuição mensal, uns fazem pela cultura no Brasil atualmente dos fundos fazerem essas distribuições aí mensalizadas, tá? E aqui algumas menções na mídia, né? A gente tem acompanhado esse já é o terceiro relatório que a gente acompanha, então a gente acompanhou aqui o de julho, o de junho, esse é o agosto é o terceiro, a gente tem aqui algumas menções da própria gestora no relatório. E aqui as empresas, né, os principais, os mais relevantes, né, as empresas aí que compõem a carteira do fundo, tem aqui o histórico, né, então você pode baixar o relatório e fazer essa leitura em relação aos credores, aos emissores, né, os devedores aí, os tomadores de crédito por parte do CDI 11, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente. Se você é cotista do CDI 11, assim como eu sou, né? Então tem aí 100% dos meus FIINFRAs é apenas o CDI 11, não tem outro. Gosto do fundo, tem gostado do fundo aí. A gestora está fazendo aí algumas alocações em empresas aí já renomadas aí no mercado e tem desempenhado aí uma boa alocação. Já está agora na terceira emissão de cotas. Vou avaliar quanto eu vou participar, né? Não tem tanto assim em caixa para participar, mas vamos ver aí como é que a gente vai fazer para participar dessa emissão de cotas, ok? Fiquem com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.